Montag lieben, Glauben, Globen. Olá, estamos aqui mais uma vez com uma nova videoaula. Essa videoaula, parte integrante aí do curso Samba 3, Samba 4, desenvolvida por mim mesmo e em parceria aí com a ForBios também, onde a gente ministra os cursos presenciais e online. Nesta aula a gente vai estar tratando de um assunto muito interessante e útil, A gente vai tratar do Winbind com o Samba 4, Para quem não conhece, o Winbind é o cara que vai estar mapeando os usuários do Active Directory, no caso da Microsoft, e os usuários do Samba 4 para dentro do meu Linux, de forma que eu não tenha que criar esses usuários no Linux também, Eu consigo mapear, trazer todos esses usuários de forma que eu utilize aí a autenticação do Samba, passando a trazer esses usuários, seja AD ou seja Samba. No Samba 4 ele difere um pouquinho do padrão, não em relação às features que nós temos no smb.conf, mas sim em relação à instalação dessas bibliotecas do Winbind. Eu tenho que, para começar, eu tenho que compilar esse cara utilizando essa feature, na hora de configurar, de dar o /configure, eu tenho que usar aí com a opção ---- with pan. Aliás, está errado aqui no slide. History Samba. Configure, desculpe. Configure. Então, na realidade é esse cara aqui, o /configure developer, Eu vou começar a rodar ele, mas eu já compilei o meu aqui, já está pronto para usar. Por que esse cara? Porque se você não compilar utilizando o WebPAM, ele não vai estar criando, compilando a biblioteca de autenticação com PAN, mas já funcionaria para o Winbind, Então eu vou aqui em src Samba 410, que é a versão que eu estou usando, /configure developer with pan. Então ele vai estar fazendo toda a preparação do nosso Samba 4 para compilação, fazendo a verificação e marcando aí o que tem que ser compilado, e entre eles, com certeza, nossa biblioteca libpan, que é utilizada na realidade não pelo Winbind, mas sim pelo próprio Linux para fazer a autenticação aí dos usuários no Linux, Então eu utilizo ele, eu vou poder logar com o usuário do domínio, seja esse domínio Samba 4 ou Samba 3, trazendo do AD, por exemplo, para fazer essa autenticação. Mas diferente do Samba 3, essa biblioteca que a gente vai usar é do Samba 4, então por isso que eu tenho que estar compilando. Até está passando ali, PAN, algumas informações sobre o PAN. Enfim, aqui ele já fez toda a configuração. O próximo passo seria o make install, Mas isso daqui eu já fiz. Ele vai estar instalando o diretório USR local Samba. Dentro desse USR local Samba eu vou ter a pasta lib. Dentro de lib vou ter aqui uma biblioteca Winbind lib ns winbind so2, e dentro dessa lib também eu vou ter o security. Dentro de security eu vou ter aqui o pan winbind. Então esse with pan justamente para estar criando aí essa biblioteca pan winbind. Uma vez feito isso, agora a gente vai ter que instalar essas bibliotecas. Para o padrão i386, a gente vai copiar lá de USR local lib samba lib nss winbind so2 para lib nss winbind.so, e novamente fazer um outro link simbólico de lib nss winbind so para lib nss winbind so.2. Então eu tenho dois links aqui. A mesma coisa ocorreria em 64 bits, mudando só o local, o USR local samba lib é o mesmo local, mas ele vai ser salvo em lib64. Para você saber qual que é a sua versão, o name -r.
Então no meu caso aqui, ou -A, melhor ainda que ele te mostra a plataforma aqui, ó, 64 bits. Então no meu caso específico aqui eu vou usar esse de baixo. Eu já tenho essas bibliotecas, né? Então eu vou estar deletando aqui. Então, vou estar deletando esses dois links aqui. Vou criar novamente ln-s /usr local samba libnss winbind.so.2 para lib64 libnss winbind.so. Novamente vou criar uma outra biblioteca, um outro link simbólico na realidade, apontando da libnss winbind para libnss winbind.so.2. Então aqui eu já acabei de colocar as duas bibliotecas, né? O próximo passo aí é configurar o nsswitch.conf. O nsswitch.conf é o responsável por informar para o nosso Linux aonde que ele vai buscar esses usuários e grupos, né? Então vamos lá, usuários e grupos /etc nsswitch.conf. Aqui no nsswitch.conf eu vou estar adicionando o winbind para o passwd e o winbind para o grupo. Em termos de instalação, está pronto, né? O que eu posso fazer agora é estar configurando o meu winbind no Samba, né? Primeira coisa, vamos ver se a nossa biblioteca está ok. ldconfig-v grep winbind. Tudo bem, não é referente ao nosso. O nosso está aqui, tranquilo. Fazer os testes. Deixa eu falar dos comandos, daqui a pouco a gente faz o teste, né? O SR local samba bin winbind wbinfo vai trazer informações, né, se ele conseguiu conectar o nosso servidor. Às vezes esse comando pode não funcionar. O mais importante é esse de baixo. O wbinfo-u traz os usuários, o wbinfo-g traz os grupos. O getInt passwd vai me trazer todos os meus usuários e ID administrator vai me trazer o ID do administrador. Teoricamente já poderia estar funcionando, né? Então vamos lá. O SR local samba bin wbinfo-p, ok, -u para trazer os usuários. Então ele me trouxe os usuários do AD, no caso aqui eu tenho poucos usuários. Administrator, Guest, RB, André, Mariana. Você pode estar dando uma olhada direto também, utilizando aí o Samba Tool User List. Então, direto na minha base do Samba, eu posso ver que realmente eu só tenho esses caras aí, né? André, Mariana, Administrator e Guest. getInt. Ele está me trazendo já aqui o ID do administrador. Note que ele traz o ID 0, viu? É padrão aqui. Eu tentei mudar isso de várias formas, não consegui, pelo menos nessa versão. Ou seja, ele vai bater com o root aqui. Então tem que tomar bastante cuidado aí para não perder, porque ele pode estar zerando essa senha aqui ou utilizando a senha do próprio AD aí, né? No caso, o Samba 4. Administrator. Olha, ainda não trouxe, né? Na verdade eu vou dar uma olhada agora no smb.conf. Aqui é já a parte do PAN, né? Esse ID normalmente a gente usa quando já está com o PAN configurado, mas de qualquer forma eu vou
dar uma olhada aqui no nosso Samba e fazer as configurações padrões, né? Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, o embed default domain, para ele usar o domínio como default. No meu caso aqui é o domínio Linux. Eu não vou estar abordando aqui a criação do domínio, que isso já foi visto inclusive em outros vídeos aqui do próprio YouTube, que eu vou estar deixando também no YouTube, ou no caso do curso online, né, já existe aí essa aula, né, para dar o provision, né? Se bem que é bem simples também, é o Samba Tool Domain Provision. Ele vai estar criando um domínio padrão. Embed default domain, eu quero que ele use esse domínio, que é o domínio Linux, né? Então ele vai trazer o usuário domínio Linux /administrator. Eu queria que ele só trouxesse administrator, como ele fez, aliás, né? O embed cache time, tempo de cache que ele vai fazer, né? Que de tantos em tantos segundos ele vai buscar atualizações. Tempo de reconnect, no caso de delay. Enumerar os usuários, enumerar os grupos. Esse aqui eu já tenho, então vou voltar aqui. Normalizar names não vou usar. Template shell, né? Se você quiser que o cara consiga fazer logon posteriormente, né, é bom a gente colocar o /bin/bash como shell padrão, né, template. Eu não queria que ele trouxesse justamente esse nome aqui, mas não tem jeito, infelizmente ele traz. Então ele ainda não me traz o ID do administrador, ok? Então agora vamos trabalhar com o PAN. Primeiro eu tenho que criar o... Tá faltando aqui, eu pulei. Não tá aqui. O que eu vou ter que fazer primeiro é criar, levar essa biblioteca, né, lá para aquele, para a nossa lib, né? Mas nesse caso aqui, a lib que eu vou criar, vou deixar aqui, ó, vai ser aqui de USR local Samba lib security para um embed SO para /lib security, né? É um link simbólico bem simples, mas de qualquer forma, o que eu vou fazer aqui antes de iniciar? Eu vou dar um shutdown -R, já que eu estou mexendo com a autenticação, para verificar se ele vai conseguir trazer o ID do administrator, né? Então dá um minutinho que a gente já volta. Tá aqui voltando já, né? Então vou fazer aqui novamente o getEnt. Já reiniciou a máquina. Ele está me trazendo, continua me trazendo aqui os usuários, né? Normalmente. Vou dar um ID aqui, André. Ele já está me trazendo agora, né, através do comando ID, né, os grupos e o ID desses usuários, né? Então no caso do administrator, aqui ele está trazendo o ID 0. Os grupos que ele faz parte, né? Users do domínio Linux, do Policy Creator, Enterprise Admin, Domain Admins, Schema Admins, entre outros. O próximo passo agora é trabalhar com o PAN. Então lá vou criar um link simbólico de /usr local Samba lib security PAN no embed para /lib, se não me engano, né? Lib security, aliás. Lib security. Aliás, eu já tinha esse arquivo, né? Mas o procedimento é esse. Então, assim, vamos dar uma olhada lá aqui em Lib security. Para um embed SO, né? Vai, aponta lá para o USR local Samba security para um embed. Próximo passo é fazer a configuração do nosso embed. Então como que é feito isso? Eu tenho que alterar aí 3 arquivinhos do PAN. O common out, que é responsável por autenticação, o account por regras da conta, né, a expiração da conta, entre outras coisas, e o common session, responsável pela sessão em si, né? O que eu estou falando aqui? Para ele autenticar utilizando o PAN embed, né? E falando para o PAN Unix, que é o predileto responsável, né, para usar a primeira senha, se possível. A mesma coisa para ele usar as regras do embed em relação à expiração de conta, tamanho de senha, entre outras coisas. E o session
ele vai utilizar aí uma outra biblioteca, que é o mkHomeDir, para criar a pasta do usuário quando esse fizer logon, se caso não existir, e ainda utilizar, né, os itens de sessão, né, durante a sessão, né, utilizar aí o inbind também. Então vamos lá. rpc-pan.d common out. O primeiro, que é a autenticação. Aliás, deixa eu só mostrar antes que vocês vão ver. SU administrator. Não era para acontecer isso. SU André. SU Mariana. Vamos fazer o seguinte aqui. Duplicate session. Vou logar como administrator. Não logou. Coloquei a senha correta. Vou tentar outro cara aqui. André. Também não logou, né? Essa é a ideia, né? Realmente ele não vai logar. Agora vamos lá colocar esses caras, né? /etc pan.d common out. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar out sufficient pan inbind, ok? E aqui em pan Unix use first pass, como está aqui, né? Opcionalmente use first pass. Coloquei aqui em common out, vou colocar em common account. Novamente, account sufficient pan inbind SO. E por fim, no session. Novamente, vou usar a biblioteca pan mkHomeDir para criar o diretório do usuário e pan inbind novamente. Procedimentos estão ok, né? GetInt passa WDs, aqui já estava trazendo, né? E agora é tentar, provavelmente vou ter que reiniciar novamente, né? Mas eu vou tentar aqui novamente. Eu já imaginava que ia ter que reiniciar. Deixa eu tentar com o administrator, eu não sei se a senha realmente está aquela. Também não logou. Para desencargo de consciência aqui, vou colocar uma deixa eu ver, falha que tinha dano, né? Deixa eu ver se o samba está startado, né? Não é isso que eu quero. Aqui eu estou mudando a senha do... Não quero mudar a senha dele, né? Eu quero mudar a senha de outro usuário. Set password. André. Alterei a senha do André. E vou tentar logar aqui. André. Password. Nothing. Então novamente vou dar um shutdown para ele carregar essas bibliotecas do pan na inicialização. Então daqui a pouco a gente volta novamente.
Ok, voltamos, né, já reiniciei a máquina, né? Vou visualizar que esses usuários ainda estão vindo, Getend PassWD, então eles estão aqui. Então vou tentar agora iniciar, né, uma nova sessão com o usuário da base Samba 4, né? Aqui eu consegui logar, estou trazendo meu ID aqui, com o nome de usuário e senha, com o nome de usuário, né, domínio Linux André. Então já é possível fazer a autenticação, ou seja, né, os usuários já estão vindo. É integrar, né, está integrando, por exemplo, com proxy, né, agora poderia estar usando um NTLM via Squid, né, para fazer essa autenticação, sendo NTLM mesmo, ou seja, não vai pedir o usuário sim, então o cara acessou o domínio, entrou no domínio, vai estar utilizando as mesmas credenciais, né, já utilizadas na primeira vez, sem ter necessidade de estar redigitando novamente. Diferente, por exemplo, de um outro processo, eu poderia usar o processo de autenticação no Squid através do LDAP, mas de qualquer forma ele estaria solicitando essa senha novamente, ou através de Samba, enfim, né, de qualquer uma dessas formas, né, de autenticação. Então a autenticação mais interessante para esse caso é NTLM para o Squid, né? Então essa primeira parte mostra como colocar um embed no Samba, né? Para verificações aí, para informações de como está integrando aí o AD, ou no caso o Samba 4 com o Squid. Acesse aí o nosso blog www.stato.blog.br e lá você vai ter informações de como fazer essa configuração, né? Tem um post que foi escrito por mim há um tempo atrás, acredito que ano passado, né, que mostra como integrar esses dois. O procedimento é o mesmo, né? Então para o Squid é transparente se é um AD ou se é o Samba 4. O importante é estar trazendo esses caras aqui via um embed. Está trazendo esses caras aqui, aí lá no Squid é só estar configurando que ele vai estar. Aliás, tem que configurar a parte do PAN também, que a gente viu aqui, para ele estar podendo autenticar. Ok? Então essa aula, como eu havia dito, é integrante aí do curso Samba 3 e Samba 4 online no site www.stato.blog.br, ou a gente pode estar fazendo também presencial através da parceria que temos com a ForBIOS. Então você pode estar ligando diretamente para a ForBIOS, acesse o site www.forbios.com.br, fale com uma das representantes, né? Então você pode estar fazendo o curso completo online ou presencial, né? E pode estar fazendo também o gravado, tá ok? Espero que gostem, aproveitem. Qualquer dúvida, deixem seus recados aqui no próprio YouTube, né? Se caso vocês tiverem interesse em receber e-mail dos novos posts que venham fazer nossas videoaulas, né? Por favor, peço que deixe também o seu e-mail aí nos comentários, né? Que eu vou estar pegando os e-mails, e quando houver novos lançamentos de novos cursos, videoaulas e tutoriais, posts, né, estarei enviando aí para vocês também. Então é isso aí, pessoal, e até mais.